casa, você está na casa do Pai. Muita alegria que nós estamos aqui em mais uma reunião e nessa, a 11ª Santa Ceia do ano de 2020. Muitas lutas. Mas se tem lutas e confia em Deus, também se tem vitórias. Amém, Jesus? Diga graças a Deus. Você que está participando pelo Facebook, tenho certeza que Deus também está te visitando e estará derramando sobre sua vida as bênçãos dele. Amados, nós vivemos dias que muitos cristãos parecem que perderam a identidade. Muitos cristãos parecem que perderam o rumo. Não se importam como cristãos. Não vivem como cristãos. E para mim o motivo principal disso é a perda da identidade de cristão, de filho de Deus. Eles estão muitas vezes nas igrejas, mas não têm compromisso nenhum com o Senhor Deus, com a palavra de Deus, com a sociedade, as autoridades. Na primeira carta de Pedro, finalzinho da Bíblia agora, para ficar bem fácil, né? Pode começar no final, vem Apocalipse, depois vem a carta de Judas, as cartas de João, depois vem as cartas de Pedro. É a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, aliás, capítulo 2. Seria consultar todo o capítulo, mas pelo nosso tempo nós vamos começar direto no versículo 18. Diz assim: vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra o que, pessoal? Agravos, seja ofendido, muitas vezes prejudicado. Ele continua: porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável ao que, pessoal? Nós vivemos dias que as pessoas não respeitam praticamente ninguém. Cristãos limites foram traçados pelo seu Deus e que não devem ser ultrapassados. Que a Bíblia diz: se for ultrapassado, a Bíblia diz que ultrapassa o muro será picado por uma serpente. Muitos têm sido picados por serpentes porque tem ultrapassado Deus estipulou. Não respeitam também com as autoridades civis. Na verdade, temos que não respeitam nem as autoridades eclesiásticas, ou seja, da igreja. É verdade. Pessoas abandonam o ministério pelo WhatsApp. Não tem nem coragem de chegar e buscar a autoridade da igreja para conversar com esse errado. Esse não tem desculpa. Quem sabe que a Bíblia diz que aquele que lança a vento melhor é para a gente dele. Saem de igrejas sem comunicação nenhuma ao longo da vida. Porque lá fora existe uma competição muito grande. As pessoas querem números dentro das suas igrejas. Não se preocupe
verdadeiramente com o destino daquela pessoa que talvez está indo ou está sendo chamado para a sua igreja. Só que todos prestaremos contas. Se a Bíblia fala para eu respeitar as autoridades, eu não vou dizer. Paulo também fala a mesma coisa. Quem é Pedro? Paulo fala para respeitar o rei, não é Pedro? E dentro da Bíblia. Aquilo que a lei manda, que é bíblico, eu vou obedecer. Se tiver fora, aí eu já não tenho compromisso, mas a maioria das vezes, o que pede normalmente não fere. Mas as pessoas não têm compromisso, não. Elas querem estar dentro de uma igreja para elas sentirem que são salvas, para elas dizerem que são salvas. É por isso que nós vivemos uma enxurrada de mau testemunho, de escândalos. É cristão que vai preso porque roubou, ou por suspeita de roubo, é cristão que é suspeito coisas absurdas, não se preocupam, é traição que não é brincadeira, é namoro que parece casamento, hoje em dia é assim, dentro das igrejas, porque não respeitam a palavra, não vivem como cristãos, se dizem cristãos, mas não seguem as normas do Senhor Deus. Não seguem o que o Senhor Deus orienta no respeito. E não estão respeitando a Deus. Se Deus mandou respeitar autoridades, quando eu desrespeito com autoridade, eu estou desrespeitando Deus. E aí depois não sabem por que as coisas não dão certo. Aí não sabe por que muitos são decepcionados, desiludidos, não sentem mais a presença de Deus, não tem mais a ação de Deus em sua vida, não pensem mais. A chama do Espírito parece que está quase se apagando. Aí a pessoa desanima, daqui a pouco ela está. E é engraçado que quando a pessoa se desvia, na maioria das vezes ela volta e ela faz coisas piores do que ela fazia antes. Ela pega o tempo completamente. Irmãos, Deus te deu uma responsabilidade, assuma ela até o final da sua vida. No seu coração, eu vou obedecer a palavra de Deus até o último momento da minha vida. Se for daqui 30 anos, amém. Se for daqui 40, amém. Se for semana que vem ele voltar, amém. Olha que interessante, versículo 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente no serviço, talvez dentro da própria casa, entre os próprios familiares, entre os amigos, muitas vezes até na igreja. Mas não deveria ter, pastor, com certeza. Mas tem pessoas na igreja que é desprezada, que é perseguida. Não, eu vou sair da igreja, eu vou deixar coisa, não vou para a igreja nenhuma, e é isso que acontece. A pessoa vai para uma igreja, depois ela vai para outra, depois ela não certo tempo vai para outra, depois ela não certo tempo vai para outra, depois vai para outra. Porque ela não respeita as autoridades de Deus. Ela não respeita as normas, a lei de Deus. E hoje em dia, como eu disse, é fácil, você sai daqui, você atravessa a outra igreja, você vai do lado de outra igreja, porque fica fácil. E é uma competição, muitas vezes, é aquele negócio. Eu quero encher minha igreja, não
quero saber se as pessoas vão ser salvas ou não, se elas estão trazendo, estão saindo magoadas, não, porque quando alguém sai magoado numa igreja, imagina, cara, não vai ser recebido na igreja, precisa resolver primeiro o que causou a mágoa dela, depois o problema se resolve. Ah, não, porque saiu brigado com outra pessoa, não adianta, a briga vai continuar, a desavença vai continuar. O certo é resolver aquela desavença, mas as pessoas não estão preocupadas com isso. Porque, como eu disse, as pessoas muitas vezes, ela sabe que se ela for para outro lugar, de qualquer jeito que ela for, ela vai ser aplaudida, talvez até incentivada. A gente vê muitas vezes uma cidade como ela está, cidades que muitas vezes a maioria se dizem cristãs. A gente vê no meio político muitos que se dizem cristãos, só são. Porque não tem temor mais. Parece que não lê mais a Bíblia. Na verdade, tem uns que não lê a Bíblia muito bem. Aí eles ouvem uma coisa aqui, e o teor normalmente das mensagens de hoje é o quê? Você pode tudo, ou Deus é contigo, vá em frente, não desanime, mas está bem contigo. Você não ouve dificilmente o Senhor dizer assim, ó, ser santo, porque o Senhor é santo. O salário do pecado é a morte. Não gosta, o Senhor viu o pastor pregar muito isso, o pastor só está pregando tudo isso, só está pregando derrota, não, está pregando a vida. Mas sabe que não vai, eu vou para o mundo que vai me levantar, o que nos é nós nos firmarmos na lei de Deus. É nós nos firmarmos naquilo que Deus diz, naquilo que Deus fala. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o quê? Sabedoria. Se eu perder o temor, a sabedoria de Deus jamais poderá agir loucamente, como muitos têm agido, de uma maneira louca, fazendo coisas que a gente não acredita, que muitas vezes quem está de fora do Evangelho faz. Você já notou? A gente vê cristãos, entre aspas, fazerem coisas que tem pessoas que não são cristãs, mas por princípio não fazem. Quando eu vejo isso com vergonha, quando eu vejo isso com que rumo tomou o Evangelho na vida de tal pessoa, o caminho é esse, o Evangelho é esse. Não, pastor, mas porque Deus é amor, mas Deus também é justiça, justo. Não, porque é pela graça, sim, mas mediante. E quem tem fé, quem crê, ele diz, arrependimento. A primeira coisa que aquele que veio abrir o caminho para Jesus, João Batista, disse arrepender. Se chegar ao porta do céu. O teor da mensagem de Jesus é isso, nunca condenando o pecador, mas incentivando o pecador ao arrependimento. Porque o pecador não precisa de ser condenado, ele não é condenado na sua condição. Ele precisa de uma opção para sair daquela condição. E é o que nós devemos levar, não para acusar ou condenar, mas levar a opção, olha, arrependa-te. Ainda tem jeito. Se arrepender e confessar, ele é fiel e justo para nos perdoar. Cuidado com você está assim. Outros pegam outro caminho, da religiosidade. A religiosidade é aquela que eu faço as coisas, mas para que você veja. Então eu jejuo, eu faço questão que você saiba que eu estou jejuando. Quando a Bíblia fala, quando eu jejuar, eu falo a demonstração de que eu estou jejuando. Ninguém sabe. Eu oro, mas eu não oro para ter um momento com Deus, mas é para me falar para o Senhor. Para eu ter, entre aspas, a razão em condenar você. Você também não ora. Não, eu oro. É aquela passagem do
Ele orando a Deus, batia no peito, obrigado, Senhor. Eu não sou que nem esse publicano aí. Eu não sou que nem esse outro aí, ó. Eu jejuo, eu oro, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Quer dizer, ele fazia as coisas certas, mas a motivação não era certa. Ele jejuava, ele dava o dízimo, mas não era por amor, né? Para que a obra de Deus fosse sempre mantida, não, mas para que as pessoas vissem e o respeitassem e batessem palmas para ele. Isso é religioso. É aquele que fica condenando o seu tipo de vestimenta, que fica falando que você tem que vestir diferente, que você não pode se maquiar na casa dela. Isso é religioso. E se eu sou de Deus, o próprio Deus vai estabelecendo os limites da minha vida. O próprio Espírito de Deus me faz me sentir mal se eu estiver procedendo de uma maneira errada, se eu mantiver o temor a Deus. Respeitar a Deus. Aí eu vou ser injustiçado, mas eu vou ficar vivo. Eu vou talvez até sofrer a perda, mas eu não vou estar descansando. Pedro estava escrevendo aqui, ele está dizendo o seguinte, dizendo, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Irmãos, tem pessoas que ela fala, não, mas eu fui dentro de toda empresa que eu gosto, as pessoas me perseguem, pastor, por isso eu sou mandado embora. Quantas vezes a perseguição ela é motivada, a pessoa dá motivo, ela não é um funcionário decente, ela rouba o patrão de verdade, porque todas as vezes que eu faço o corpo mole na minha tarefa, se eu puder fazer e eu não faço, eu estou corpo do patrão. O contrato, né? Ele diz, olha, tem que trabalhar tantas horas por dia. Se eu ficar com o corpo mal, não faço a minha tarefa direito, aí eu sou mandado embora, puxa, perseguição, não, aí você buscou perseguição. A pessoa ser correta, ser honesta, e ela ser injuriada, ela ser injustiçada, mentirem contra ela ser demitida, pode ficar tranquila que Deus vai com ela, que ela não vai ser envergonhada, porque nós não seremos envergonhados, não seremos confundidos. Mas eu estou falando porque eu já vi muitos, mas muitos se dizerem de Deus, mas lá no trabalho as pessoas terem até ranço do cristão por causa disso. Porque para eles todo cristão é igual àquele. Olha, eu não gosto de crente, não, eu já ouvi isso. Você é diferente. Porque a maioria dos crentes que eu conheço são, desculpa até a expressão, mas eu já ouvi, são safados. Está dentro do trabalho, não pode ver uma pessoa do sexo oposto passar, meu Deus. Alguns chamados de mulhereiros. E desculpa, eu já vi casos também de cristãs serem taxadas até de palavras. A expressão mais uma vez, mas vai expressar. Aquela é fácil. Aquela já saiu por toda da sessão. Ou aquele que já saiu por todas as sessões do Deus. Eu sou Deus, eu não vergonha. Porque uma coisa a pessoa cai, eu não estou condenando, pelo amor de Deus. Leva pensar. Mas uma coisa a pessoa errar, se arrependeu, tem. Mas acabou essa vida, sai dessa vida enquanto há tempo. O temor faz a pessoa abandonar a vida de ele. Lembra que nós já estudamos sobre isso? O problema maior não é errar,
nós tem alguém que errou, foi o pastor. O pastor está falando aí, não. Nós deveríamos de Deus a ponto de não errar, mas nós somos humanos, somos falhos, mas errou, se arrependa, sai desse caminho o mais rápido possível. Porque enquanto estiver nesse caminho, você está sujeito ao diabo vir e destruir, atrapalhar a sua vida. Paulo diz aqui, vide, porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a quem? É sofrer injustamente, é não dar motivo para ser injustiçado, não dar motivo para ser perseguido, porque tem perseguição que ela é provocada. Se eu sou uma pessoa extremamente mal-humorada, se eu sou uma pessoa que não me alegro com ninguém, que não me comunico com ninguém, recebo todo mundo com patadas, com mal educação. Quem vai gostar de uma pessoa assim? Tudo é com todo mundo. E ainda assim, alguns ainda se escondem atrás da desculpa na frase: eu sou assim. Mas Cristo não é assim. Nós vamos ver daqui a pouco o nosso exemplo é Jesus. Então, o exemplo que nós temos sim, que é assim, é esse. Não é o exemplo dos nossos pais biológicos, por mais abençoados exemplo, mas o nosso exemplo é Jesus. Ele continua, versículo 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós e deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. No mesmo caminho que ele andou, teve que andar. A humildade, o amor, da compreensão e, acima de tudo, da retidão, da santidade, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou que engano. Ele não pecou de nenhuma forma, nas ações e nem no falar. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga o quê? Justo. O único que é justo é Deus, só Ele pode julgar. Se nós formos julgar, nós temos vários fatores que podem prejudicar o nosso julgamento. Isso não nos é dado o direito de julgar, a não ser nós mesmos. Só podemos julgar nós mesmos. As outras não. Injuriavam ele, ameaçavam ele. Ele jamais pagou o mal com o mal. Isso aqui é interessante que diz assim, versículo 20. Quando padecia, não ameaçava. O tem crente que não ameaça. Eu chamo muitas vezes, de feiticeiro. É aquele crente que alguém mexe com ele, alguém faz algo, alguém jura quando ele fala: Deus vai pesar a mão contra você, desculpe, você é feiticeiro. Nunca vi Jesus fazer isso. Você está dentro de uma igreja, fazendo parte do sistema, talvez até de ministério, talvez até líder de ministério, mas isso não é ação, isso não é um proceder verdadeiro e legítimo missão. Uma pessoa que eu sei que você vai falar isso, a mensagem que nós devemos dar é amor, Deus te abençoe. Continue te amando em Cristo Jesus. Pastor, o senhor está de brincadeira, não estou. A Bíblia não está de brincadeira, está falando certo. A Bíblia exige, o Senhor Deus exige que eu ame o meu inimigo. Mas alguém mentiu contra mim, alguém me prejudicou, alguém me defamou. Não, mas Deus vai provar. Quem eu sou sempre precisa falar isso. A Bíblia diz que não há nada que está em oculto, que não há de se revelar. Você pode ficar tranquilo que no momento certo Deus vai revelar a sua justiça. Deus vai mostrar que você está certo e quem está errado na situação.
Não, mas eu tenho que provar. Você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que andar de acordo com a Bíblia. E aí o Senhor Deus vai mostrando quem é quem e vai. Você vê na vida de uma pessoa, que você vê no agir e nas coisas que acontecem na vida dela. A pessoa pode ter pode parecer a mais religiosa possível, mas foi humana na vida dela. As coisas, ela passa luta e as lutas não. A gente passa por lutas, mas as lutas passam na nossa vida. Os discípulos enfrentaram, deram de frente com a tempestade, mas a tempestade se acabou quando Jesus chegou. As tempestades podem se levantar na nossa vida, mas elas têm que acalmar, elas têm que passar, mas não passa nunca. Pelo contrário, ela vem por causa da destruição. Aí depois vem outra causa da destruição. E a pessoa fala que eu sou perseguido. E eu sou perseguido por amor a Cristo. Amor a Cristo, coisa nenhuma. Se ela tivesse amor a Cristo, ela vivia da palavra. Ela não estava de acordo com a palavra, mas tem temor. Ela não respeita ninguém, ela não respeita nem as autoridades eclesiásticas, ou seja, da igreja, muito mais as autoridades da fora. Ela não respeita nem o pastor dela, nem o irmão da igreja. Como que ela vai respeitar aquela, mas pastor, o senhor sabe, né? As autoridades são todas como quando eles escreveram, vamos lá os nomes. Lógico, se as autoridades mandarem, ou até fazer um projeto de lei que escreva o Evangelho, esquece, você não tem obrigação de cumprir. Mas enquanto não fere o Evangelho, tem que obedecer. Isso começa pelas leis de trânsito, isso começa pelas leis que nós estamos passando agora. Você vê tanta gente lá fora que não usa máscara, que ele sai até da igreja porque o pastor pede que ele use máscara, o bem dele, ele sai. Não respeite. Não, porque eu tenho fé, eu não sei, não estou falando contra isso. Mas aquele que passa por você, você não sabe a fé dele. E outra, as autoridades estão pedindo. E nós podemos fazer, e não nos fere, não fere o Evangelho, o que ele usa? Eu já vi pessoas que dirigem, meu Deus, cristãos. Eu já vi casos de pastores que não respeitam o limite de velocidade nenhuma. Não, mas a verdade é o seguinte, porque eu estou fazendo a obra. Se a velocidade é 80 por hora, é 80. Se é 100, é 100. E ainda passa e ainda xinga aquele que está respeitando a velocidade. Eu já não sei se eu já devo ter falado isso, que quando eu estava obreiro, todos nós somos, né? Dependativo, pastor, todos trabalhamos na obra, esse é o obreiro. Mas eu levava um pastor numa cidade vizinha que eu morava. E eu levava de moto. Só que não tinha carro. Um dia um irmão meu me ligou, era pastor, e ele falou: fiquei sabendo que você está levando fulano em tal cidade. Eu coitado, achei que ele estava falando todo orgulhoso do que ele ia, né? Puxa, eu estou fazendo a obra, né? Eu estou ajudando, e eu falei: estou mesmo. Ele falou: você é louco. Tomei um choque, falei: mas por quê? Estou fazendo a obra. Ele falou assim: não interessa, mas fazer a obra tem que fazer do jeito que deve ser. A nossa lei não manda que a gente tenha 1000 cartas para dirigir. Você não tem autorização para dirigir, mas eu estou fazendo a obra, não interessa, você está saindo. Porque a Bíblia manda seguir as autoridades. Você está correndo risco, você está abrindo uma brecha para o inimigo, um acidente e tirar até a sua vida, e você ir para o inferno. E não adianta, está amarrado, está fora da Bíblia. Depois daquele dia, nunca mais eu levei. Pegava a chave da moto, para ele, o pastor pode isso, o pastor tinha carro.
você está mexendo com um homem de Deus, você não sabe com quem está mexendo. Nunca, eu vou dizer, nunca vi o nosso missionário falando isso, pessoal. Nem na televisão, nem em reuniões pastorais, ministeriais. O máximo que eu já ouvi ele dizer foi assim: tem gente vai prestar conta disso. E esse é o exemplo de Jesus. E que se eu sou comprometido com a verdade, eu vou seguir. Versículo 22, o qual quando injuriavam, não pagava com a mesma moeda, né? E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes. Aí nós vamos desfrutar do privilégio de ser de Deus. Aí nós vamos desfrutar de saúde, ainda que o inimigo tente colocar uma doença, nós vamos vencer. Nós vamos desfrutar da abundância do Evangelho. Ainda que o inimigo tente te persiga e você seja demitido de uma empresa, Deus vai abrir uma porta maior. Aí nós vamos prosperar, aí nós vamos ter saúde, aí nós vamos ter paz, aí nós vamos nos realizar. O que falta aos cristãos é isso, é se realizar, mas ele não se realiza, mas ele não deixa Deus realizar. Como ele não respeita nada, ele não respeita a Bíblia, ele não respeita Deus, ele não respeita ninguém. Ele acha que basta, eu sou de Deus, eu aceitei Jesus, mas quem aceita Jesus vive conforme os padrões de Jesus. Não é apenas dizer, falar. Brigas muitas vezes entre cristãos que não conversam com outros cristãos magoados, cristãos chateados, cristãos com inveja, cristãos com ódio, cristãos com raiva. Há um número tão grande de cristãos que a gente ouve aí, não, porque nós temos que andar armado, mas não, e a Bíblia diz isso, não nos dá o direito disso. A Bíblia não me dá o direito de, mas eu me defender, a Bíblia não dá o direito de eu tirar a vida de ninguém. A Bíblia diz que quem deu a vida foi Deus, só ele tira. Mas a nossa lei permite a legítima defesa. Irmão, Deus não vai deixar eu estar numa situação dessa, porque se Deus não me defender, se eu falar, eu nunca enfrentou uma situação dessa, em nome de Jesus, você não vai deixar eu passar. Mas cristãos que apoiam essa ideia, vamos capítulo 13, por Deus, a gente tem que refletir seriamente no Evangelho, pessoal, e no Evangelho que tem sido pregado hoje em dia, porque tem todo tipo de Evangelho hoje em dia. Volta um pouquinho com Romanos, carta que Paulo escreveu aos cristãos da igreja situada em Roma. Toda alma esteja sujeita ao que, pessoal? Às autoridades superiores. Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não vem de quem? Por mais erros que elas cometam, ela está lá porque Deus permitiu. E eu repito, quando não ferir o Evangelho, beleza. Quando ferir, esquece, não tem compromisso. Ferir o Evangelho, sai fora. Não vá cometer pecado por causa de autoridade, não. Mas enquanto não não vem de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por quem? Isso é muito forte. Se eu creio na Bíblia, está dizendo que qualquer autoridade foi levantada. Ah, mas pastor, ela está fazendo coisa errada. Não, ela vai prestar contas a Deus. A gente sempre fala, né? Dos candidatos da igreja, pede oração. Qual a nossa igreja? Tem. A gente não pode pedir igual, mas a gente pede sempre oração. Deus, eu conheço ele, tinha 17, 18 anos. Irmãos, já foi deputado estadual, já foi deputado. Correto?
aqueles que são da nossa igreja, que se candidatam, que eles nem Deus lá, mas que estejam realizados com o Evangelho. E para que Deus mantenha eles, a fé deles intacta. Porque são seres humanos como nós somos. Mas toda a autoridade está lá, mas que foi ordenada por Deus. Se depois virar a cabeça e errou, ele vai prestar conta deles, as autoridades, né? Que fazem, e a gente vê muita coisa, né? Vão prestar contas a Deus. Cabe a nós que orar, Deus. O Senhor nos dirija mais, o Senhor oriente mais. Quando eu falo o povo de Deus, nós somos todos aqueles, né, que tem pessoas que se lançam candidatura, que eles sempre permaneçam fiéis. O Senhor abençoe eles, eles precisam da nossa oração. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de quem, pessoal? E os que resistem trarão sobre si mesmos o quê? Eles são derrotados, fracassados, esquecidos, revoltados, magoados, desanimados. Aqui, a condenação é isso mesmo. Vamos para o versículo 3, né? Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faz o bem e terás louvor delas. Nunca tive problema com a autoridade nenhuma, pessoal. Já fui parado por polícia militar, nunca tive. Existem mais coisas, claro. Existe preconceito, ele sabe disso. Que tem pessoas que são perseguidas por isso. Talvez pela cor. Já vi. Inclusive até na família. Mas você é Deus? Deus. Você vai me amar. Andar correto, por mais que seja perseguido, se andar correto, não vai ter problema. Eu entro em qualquer lugar, paro em qualquer lugar. Por quê? Porque procura andar correto. Procura andar conforme a Bíblia. Você não vai dar o que os outros fazem contra você. Ainda que tentem, se levantem contra você, você tem Deus para te guardar, como nós vimos na sexta-feira, para te proteger. Amém, pessoal? Amém. Entendeu o que é graça? Pode prosseguir, provavelmente, talvez na reunião das 5 horas da tarde, a gente vai conseguir um pouco seguir, se você quiser, depois na live, nós vamos também transmitir às 5 horas, e aí você vai poder prosseguir nessa missão, tá bom? Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus, Pai amado, que o temor do Senhor esteja, Pai, dentro do nosso coração, completamente, ó Deus, Pai. Andar corretamente segundo a tua palavra, para que possamos respeitar a todos, como a tua palavra se manda, para que possamos viver, ó Deus, em paz corretamente diante de ti. Ainda que sejamos perseguidos, nós não vamos perseguir. Ainda que mintam contra nós, não vamos mentir, não vamos guardar raiva, mágoa, pelo contrário, nós vamos manter o nosso coração limpo no Senhor. E possamos, ó Deus, respeitar o Senhor acima de tudo, e a maior de todas as autoridades, e todas aquelas que o Senhor levantou sobre nós. Em nome de Jesus. E amém. Em nome de Deus, graças a Deus, glória a Deus. Pessoal, deixa eu só fazer um recado, se eu esqueça, amanhã nós vamos ter a visita do nosso pastor Jaime, presidente dos pastores da Igreja da Graça, vai estar na nossa sede regional do Guaianazes, amanhã, 7h30 da noite. Fica o convite a todos. Nós vamos estar saindo com a caravana, aqui da porta da igreja.
10 para 7. O ônibus é gratuito. Se você puder ajudar, nós agradecemos. Mas se você não puder, você vai do mesmo jeito. É importante, depois da reunião, você dê o nome dos obreiros, porque já tem a equipe, né, ministerial que vai, e então é bom você ter o seu nome para garantir a sua volta. Tá bom? No nome do Senhor Jesus. Amanhã, pastor Jaime de Amorim, na nossa sede regional do Guaianazes, às 7h30 da noite. E quinta-feira, o nosso líder regional, o pastor Araquém, está aqui conosco, pessoal, às 7h30 da noite. Quinta-feira, dia 12. Inclusive, eu até estava falando, pessoal, a gente as reuniões de sexta-feira, essa semana, não vai ser sexta, vão ser na quinta-feira. Tá bom? Então, sexta-feira nós estamos na consagração 70 dias em aliança com Deus. Vamos estar ungindo sua aliança. Vamos sair pregando para você, poder seguir com a consagração. Inclusive, quem não pegou sexta, se quiser pegar, pode pegar. Aí você faz um pedido atrás e traga para nós. A Bíblia diz que aquele que pede recebe. Vamos fechar o ano em aliança verdadeira com Deus. Porque Deus tem uma aliança conosco, mas nós temos aliança com Ele. Precisamos estar. Tá bom? Então, ao invés de ser na sexta, vai ser quinta-feira. E se você, tá certo, quem não trabalha, quem trabalha à noite e não pode vir à noite, pode vir durante o dia. Mas se você puder vir à noite, eu tenho certeza que vai ser bom de Deus. Eu vou estar entregando o azeite consagrado. Vamos estar consagrando para você ungir sua família. E eu quero, como pastor, orar por aquelas pessoas que estão familiares, ou que estão com problema de depressão, de vício, de desemprego. Tem gente talvez até falando loucura na sua família, falando besteira. Talvez de fazer uma besteira consigo mesmo, com a família, não está orando os propósitos também. Quinta-feira, 7h30 da noite. Segunda-feira, sede regional, pastor Jaime Amorim, às 7h30 da noite, estaremos saindo com caravanas aqui da porta da igreja, tá bom? Então nós vamos participar da ceia, daqui a pouco eles vão passar, você pega, fica de pé, não participe, espera, vamos consagrar. Consagrar, você participe em nome de Jesus. Faz favor, pode passar em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus poderoso, nosso Deus que é santo, nosso Deus que é maravilhoso. Pai, o Senhor é lindo. Senhor, que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, sei que tu me conheces. Quer deitar ou quer andando? Quer deitar ou quer andando? Não alcanço de
Senhor pegou o pão e tendo dado graças, deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei, este é meu corpo que é entregue por vós. Oh meu Deus e meu Pai, nós trazemos a memória que o teu corpo, o corpo do Senhor Jesus na cruz do Calvário, foi dilacerado por nós, entregue por nós, que verdadeiramente em cada ferida que estava no corpo de Jesus foi colocada as nossas dores, as nossas enfermidades. Levanta o mão para o céu, por favor. Meu Deus, então peço ao Senhor, coloca o teu poder. Na nossa mão se encontra até então simples pedaço de pão, mas eu toda a manipulação humana deste pedaço de pão. Com a tua bênção já não é mais o pão, mas o teu corpo, a tua carne, que foi entregue por nós. Oh meu Deus querido, e por ela fomos sarados, pelas feridas do corpo do Senhor Jesus fomos sarados. Que aquele que participar esteja, ó Deus, comendo da tua carne e tendo parte do teu corpo, em nome de Jesus. Diga, eu participo em nome de Jesus. Honra agora. Aleluia. Pai, semelhantemente, a tua palavra diz: o Senhor pegou o cálice e tendo dado graças, deu aos seus discípulos dizendo: tomai e bebei, este é o cálice da nova aliança, a aliança do meu sangue é derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Pai, nós trazemos a memória que o sangue de Jesus foi derramado por nossa causa, para que por ele nós fôssemos lavados, os nossos pecados fossem, ó Deus, apagados. Com esse sangue que o Senhor Jesus entrou na sala do trono e selou a nova aliança, a aliança da graça. Coloca o teu poder, levante o cálice para o céu, por favor, neste até então suco puro da uva, mas que eu te peço, seja destruído toda a manipulação do homem neste suco, e seja colocado o teu poder, para a tua bênção é o sangue de Jesus, o sangue que sela a nova aliança, e ao participarmos dele, estaremos fazendo parte da nova aliança, a aliança da graça, recebendo todas as bênçãos, ó Deus, inerentes dessa aliança, em o nome do Senhor Jesus. Diga, eu participo, em nome de Jesus. Pela graça. Oh, aleluia. Você está em comunhão com ele, meu irmão. Você pode adorá-lo. Aleluia, aleluia. Oh, glórias e glórias ao Senhor. Bendito é o teu nome, nós te adoramos, Senhor. Glórias e glórias e glórias. Louvado é o Senhor. Meu irmão, você está em comunhão, meu irmão está em comunhão. Nada se interpõe agora entre você e o Pai. Oh, bendito é o Senhor Deus. Nós te adoramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe cada pessoa que participou, ó Deus, na casa dela, que não pôde vir hoje, que seja como se ela estivesse aqui, Pai, e em comunhão contigo, em nome do Senhor Jesus. E amém. Que nos digam graças a Deus. Amém, povo de Deus. Isso, pode se sentar um minutinho. A você que está participando pelo Facebook, Deus te abençoe. Eu tenho certeza que Deus agiu na sua vida como está agindo aqui. E você tem um ótimo domingo, uma ótima semana da glória de Deus. Deus te abençoe.